A taça de cristal tremeu na minha mão enquanto eu observava meu marido, com quem estou casado há 12 anos, recostar-se na cadeira, com aquele sorriso familiar nos lábios. A sala de jantar estava banhada pelo brilho quente das luzes de Natal, o peru esfriando na mesa enquanto a família Lucas observava com uma expectativa mal disfarçada. Sua mãe, Catherine, tamborilava os dedos bem cuidados na mesa de mogno. Seu irmão, Isaac, se mexeu desconfortavelmente, incapaz de me olhar nos olhos. Até mesmo seu sobrinho adolescente Tyler largou o telefone para testemunhar o espetáculo que estava prestes a acontecer. Elaine, querida, disse Luca, com a voz cheia de doçura fingida enquanto colocava a mão no bolso do casaco. Tenho um presente de Natal especial para você este ano. O envelope pardo que ele colocou diante de mim parecia inofensivo, mas o brilho satisfeito em seus olhos contava uma história diferente. Do outro lado da mesa, seu melhor amigo, Maverick, que havia sido convidado para participar do jantar em família, inclinou-se para a frente com uma excitação mal disfarçada. Vá em frente, querida, Luca insistiu, com aquele sorriso cruel se alargando. Abra. Meus dedos se moveram mecanicamente, quebrando o selo e retirando os documentos legais nítidos que destruiriam o mundo da maioria das mulheres. Papéis do divórcio, no dia de Natal, na frente de toda a sua família. Eu ouvia Maverick sussurrar para Isaac: ela vai desmoronar e implorar para ele ficar. Ela não vai conseguir viver sem ele. As mulheres são tão imprevisíveis. Luca riu baixinho, claramente aproveitando cada segundo da minha suposta humilhação. O que você diz, Elaine? Pronta para assinar? O que aconteceu depois iria assombrá-los pelo resto da vida. Peguei a caneta com mãos firmes, assinei meu nome com floreio e então sorri. Sorri de verdade pela primeira vez em meses. Pronto, eu disse simplesmente, empurrando os papéis de volta para a mesa. A confusão que se refletia em seus rostos era deliciosa. Mas eu não tinha terminado. Na verdade, Luca, eu disse, levantando-me graciosamente da cadeira. Eu também tenho um presente de Natal para você. A caixa lindamente embrulhada que peguei debaixo da árvore pesava em minhas mãos, amarrada com um laço perfeito de veludo vermelho. Coloquei-o delicadamente diante dele, com o coração martelando de expectativa. Abra, sussurrei. Quando ele levantou a tampa e viu o que havia dentro, a cor sumiu de seu rosto. Catherine ofegou e levou a mão à garganta. Maverick cambaleou para trás e derrubou sua cadeira. Até o adolescente arrogante Tyler ficou pálido. Mas isso era apenas o começo do pesadelo que eu estava prestes a desencadear sobre todos eles. Antes de continuarmos, escreva nos comentários em qual país você está assistindo ao vídeo. Adoramos saber de onde nossa família global está se conectando. E se esta é a sua primeira vez neste canal, inscreva-se. Seu apoio nos ajuda a trazer ainda mais histórias épicas de vingança da vida. Divirta-se ouvindo. 6 meses antes, eu ainda vivia a mentira. Meu nome é Elaine Montgomery e, por 12 anos, fui o exemplo perfeito da esposa corporativa. Aos 34 anos, mantive minha silhueta com dedicação religiosa. Meu cabelo castanho avermelhado estava sempre perfeitamente penteado, e meu sorriso nunca vacilou, nem mesmo quando parecia que meu rosto poderia rachar com o esforço. Eu morava em nossa imaculada mansão suburbana, com seus gramados bem cuidados e bancadas de mármore importado, oferecendo jantares para os sócios comerciais de Luca, organizando festas beneficentes e garantindo que nossa casa fosse uma vitrine digna de sua posição como sócio sênior na Blackwell & Associates, um dos escritórios de advocacia mais prestigiados da cidade. Todas as manhãs, eu acordava às 5h30 para preparar o café da manhã do Luca exatamente como ele gostava. 2 ovos sobre uma torrada de trigo com uma fina camada de geleia de laranja, suco de laranja fresco e café tão preto que poderia tirar tinta. Eu separei seus ternos, assegurei que suas camisas estivessem perfeitamente passadas e o mandei para o trabalho com um beijo no rosto e palavras de incentivo. Meus dias eram preenchidos com aulas de yoga, trabalho voluntário no hospital infantil e manutenção das conexões sociais que eram tão cruciais para o avanço da carreira de Luca. Eu era a esposa que se lembrava do aniversário de cada cliente importante, que conseguia discutir harmonizações de vinhos e carteiras de ações com a mesma facilidade e que tirava lindas fotos em eventos da empresa. Por fora, estávamos bem. Luca, com seu queixo pontudo e olhos azuis penetrantes, impunha respeito em todas as salas de reunião em que entrava. Eu, a esposa que me apoia e faz tudo parecer fácil. Éramos apresentados em páginas sociais,
convidados para eventos exclusivos, alvos de inveja em reuniões de clubes de campo. Mas aprendi que perfeição é apenas outra palavra para prisão. As rachaduras começaram a aparecer há cerca de 2 anos, embora eu tenha sido treinado profissionalmente para ignorá-las. Luca começou a trabalhar mais tarde, fazendo mais viagens de negócios e demonstrando menos interesse nos momentos íntimos que antes compartilhávamos. Quando tentei discutir o assunto, ele descartou minhas preocupações com naturalidade. Você está sendo paranoica, Aileen. Ele dizia, sem nem tirar os olhos do celular. Estou construindo o nosso futuro. Tudo o que faço é por nós. Eu queria acreditar nele. Deus, como eu queria desesperadamente acreditar nele. A noite que mudou tudo aconteceu em uma quinta-feira chuvosa de setembro. Eu estava lutando contra uma enxaqueca o dia todo e decidi surpreender Luca, indo buscá-lo no escritório em vez de pedir que ele pegasse um Uber para casa. O segurança da Blackwell and Associates me conhecia bem o suficiente para me deixar entrar no elevador. O 32º andar era mal iluminado e a maioria dos escritórios estava vazia. Mas o escritório de Luca brilhava com uma luz quente, através das paredes de vidro, eu podia vê-lo. Ele não estava sozinho. Ela estava curvada sobre a mesa dele, não sobre a papelada, mas sobre ele. Reconheci uma morena deslumbrante como Sofia Rivera, uma das associadas em ascensão da empresa. 26 anos, formado em Direito por Harvard. Pernas que se estendiam por quilômetros. Eles estavam tão absortos em seu encontro apaixonado que nenhum dos dois percebeu que eu estava paralisada no corredor, com meu coração se despedaçando em 1000 pedaços. Observei meu marido, com quem estou casado há 10 anos, agir contra ela com uma urgência e um desejo que eu não via nele há meses. Eu deveria ter invadido. Eu deveria ter gritado, jogado coisas, exigido explicações. Em vez disso, fiquei ali em completo silêncio, com algo frio e calculista se instalando em meu peito onde meu coração costumava estar. Afastei-me lentamente, peguei o elevador e dirigi para casa em um dia de tédio. Naquela noite, quando Luca chegou em casa cheirando ao perfume dela, eu não disse nada. Quando ele beijou minha testa e se desculpou por trabalhar até tão tarde, sorri e perguntei se ele estava com fome. Você é um anjo, Eileen, ele disse, afrouxando a gravata. Não sei o que faria sem você. Eu também não, mas estava prestes a descobrir. Nas semanas seguintes, me tornei alguém que não reconheci. Foi-se a mulher ingênua e confiante que acreditava em cada palavra do marido. Em seu lugar surgiu uma estrategista calculista que teria impressionado o próprio Machiavelli. Comecei pequeno. Notei coisas. Como o telefone de Luca agora ficava permanentemente virado para baixo durante o jantar. Como ele saía para atender certas ligações. Como sua colônia mudou para algo mais caro e sedutor. Os sinais que antes poderiam ter me levado às lágrimas agora pareciam peças de um quebra-cabeça que eu estava montando metodicamente. Minha primeira descoberta real aconteceu quando decidi almoçar no Café Luna, um restaurante badalado perto do escritório de Luca. Eu frequentava o local há anos e conhecia os funcionários tão bem que eles sempre me reservavam uma boa mesa. Eu não estava lá para espionar, disse a mim mesmo. Eu estava me deliciando com a famosa salada de salmão deles. Foi quando eu os vi. Luca e Sofia estavam sentados em uma mesa de canto, a mão dele cobrindo a dela, suas testas quase se tocando enquanto falavam em sussurros urgentes. A intimidade entre eles era inconfundível. Não foi apenas físico, foi emocional. O jeito como ela riu de algo que ele disse, o jeito como o polegar dele traçou círculos nos nós dos dedos dela, o jeito como eles se olharam como se fossem as únicas 2 pessoas no mundo. Senti a bile subir à minha garganta. Mas me forcei a manter a calma. Peguei meu telefone e discretamente tirei várias fotos. Evidência. A palavra se tornou meu mantra. Senhora Montgomery. A voz alegre de Maria, minha garçonete habitual, quase me fez pular da pele. Sua mesa habitual está pronta. Colei meu sorriso mais brilhante. Na verdade, Maria, acho que vou ficar naquela mesinha perto da janela. A iluminação está tão linda hoje. Do meu novo ponto de vista, eu podia observá-los sem ser notado. Observei Luca passar um envelope para Sofia por cima da mesa. Ela abriu e seu rosto se iluminou de alegria. Mesmo do outro lado do restaurante, eu conseguia ver o brilho das joias, joias caras.
Percebi com fúria fria que minha mesada para joias estava sendo gasta com sua amante. Eles saíram separadamente, Sofia primeiro, depois Luca 10 minutos depois, mas não antes de ele deixar dinheiro na mesa, mais do que suficiente para cobrir a refeição e uma gorjeta generosa. Meu marido sempre foi um cavalheiro, pelo menos quando se tratava de impressionar outras mulheres. Naquela tarde, fiz minha primeira ligação para um investigador particular. Vincent Cain tinha o rosto envelhecido de um homem que tinha visto muito do lado sombrio da humanidade. Mas suas referências eram impecáveis e sua discrição absoluta. Nós nos conhecemos em um pequeno café no centro da cidade, longe de qualquer lugar onde eu pudesse ser reconhecido. Preciso saber tudo, disse a ele, deslizando uma foto de Luca pela pequena mesa onde ele vai, quem ele vê, há quanto tempo isso está acontecendo e, o mais importante, que tipo de evidência podemos reunir. Vincent estudou a foto com distanciamento profissional. Há quanto tempo você suspeita? 6 semanas. Mas acho que isso já vem acontecendo há muito mais tempo. Geralmente é assim, ele disse com o tom cansado de um homem que deu essa notícia muitas vezes. A maioria dos cônjuges não percebe até que o caso esteja estabelecido há meses, às vezes anos. A palavra caso me atingiu como um golpe físico, mas mantive minha expressão neutra. O que você precisa de mim? Acesso aos registros financeiros, à agenda dele, quando possível, a quaisquer mudanças na rotina que você tenha notado e a Sra. Montgomery. Vincent se inclinou para a frente, sua voz era gentil, mas firme. Você precisa decidir qual resultado deseja. Provas para um acordo de divórcio são uma coisa. A evidência da destruição completa é outra. Naquele momento, pensei que queria a primeira opção. Eu estava errado. Vincent trabalhou rápido. Em 2 semanas, ele compilou um dossiê que pintava um quadro de traição mais extenso do que eu imaginava. Luca e Sofia estavam tendo um caso há 8 meses. Eles tinham encontros regulares no Granville Hotel todas as terças e quintas-feiras à tarde. Ele comprou joias caras para ela, pagou por uma escapadela de fim de semana em Napa Valley e até a ajudou a garantir uma promoção na empresa. Mas a revelação mais devastadora veio na página 12 do relatório de Vincent. Luca estava desviando fundos das contas fiduciárias dos clientes da empresa para financiar seu negócio. Pequenas quantias no início, cuidadosamente escondidas por meio de manobras financeiras complexas que exibiam sua expertise jurídica. Mas à medida que seu relacionamento com Sofia se intensificava, seus roubos também se intensificavam. Nos últimos 8 meses, ele roubou quase $200 mil. Ele é bom, admitiu Vincent ao entregar o relatório. Se ele tivesse parado em 50 mil, talvez nunca tivesse sido pego. Mas o amor torna as pessoas desleixadas. Amor. A palavra tinha um gosto amargo na minha boca. O que acontece se isso vier à tona? Perguntei. Desesperadamente. Certamente. Provavelmente acusações criminais. Tempo de prisão. Definitivamente. Vincent fez uma pausa, estudando minha reação. Isso não é mais apenas adultério, Sra. Montgomery. Isto é peculato criminoso. A vida inteira do seu marido foi construída com dinheiro roubado. Enquanto eu estava sentado no meu carro, do lado de fora do escritório de Vincent, olhando para as evidências condenatórias em minhas mãos, algo fundamental mudou dentro de mim. A mágoa e a traição ainda estavam lá, mas foram ofuscadas por algo mais sombrio e poderoso. Raiva, não do tipo quente e explosivo que leva a discussões acaloradas e pratos jogados. Era uma fúria fria e calculada que se instalou em meus ossos como gelo. Luca não tinha apenas traído nosso casamento. Ele construiu sua nova vida com mentiras e roubos, financiando sua paixão com dinheiro roubado enquanto eu bancava a esposa perfeita. Foi então que percebi que Vincent estava errado sobre uma coisa. Eu não queria provas para um acordo de divórcio. Eu queria destruição completa e total. A transformação começou naquela noite. Fiquei no banheiro principal estudando meu reflexo no espelho de maquiagem que Luca havia instalado com tanto orgulho. A mulher que me encarava parecia a mesma. Os mesmos olhos verdes, o mesmo cabelo ruivo bem cuidado, a mesma pele impecável mantida por tratamentos caros e rotinas religiosas de cuidados com a pele. Mas por trás dessas características familiares espreitava alguém novo, alguém perigoso. Comecei a fazer listas.
Não listas de compras ou lembretes de calendário social, mas avaliações estratégicas das vulnerabilidades do meu marido, seu orgulho, sua reputação, seus relacionamentos, suas fraquezas. Cataloguei todos eles com a precisão metódica de um cirurgião se preparando para uma operação complexa. O maior medo de Luca não era me perder. Percebi com dolorosa clareza que estava perdendo prestígio. Toda a sua identidade foi construída em torno da figura do advogado bem-sucedido, do parceiro respeitado, do homem invejado pelos outros homens e desejado pelas mulheres. Tire isso e não sobrará nada além de uma casca vazia. Meu telefone tocou, interrompendo meu planejamento. O nome de Catherine apareceu na tela e eu respondi com minha alegria habitual. Aileen, querida, ronronou a mãe de Luca, sua voz carregada daquela sutil condescendência que ela aperfeiçoou ao longo de 12 anos mal me tolerando. Estou ligando para falar sobre o jantar de Natal. Você vai preparar seu banquete habitual? Todos os anos, eu passava dias preparando um elaborado jantar de Natal para a família de Luca. Peru com todos os acompanhamentos, tortas caseiras, vinhos caros e decorações dignas de uma matéria de revista. Foi uma das poucas vezes em que Catherine realmente elogiou meus esforços, embora ela sempre conseguisse encontrar algo para criticar. Claro, respondi, minha mente já trabalhando. Eu não sonharia em decepcionar a família. Excelente. E Luca mencionou que Maverick pode se juntar a nós este ano. Que rapaz adorável. Espero que você o faça se sentir bem-vindo. Maverick, o melhor amigo de Luca desde a faculdade de Direito. E de acordo com o relato de Vincent, a única pessoa que sabia sobre o caso era a que estava acobertando Luca, fornecendo álibis e apoio moral para sua traição. Com certeza, eu disse, meu sorriso audível até mesmo pelo telefone. Vou garantir que seja um jantar de Natal que nenhum de nós jamais esquecerá. Como ainda faltavam 2 meses para o Natal, tive tempo de me preparar. Mas primeiro eu precisava reunir mais evidências e garantir minha própria proteção. Na manhã seguinte, abri uma conta bancária particular em uma instituição diferente, onde Luca não tinha conexões. Comecei a transferir discretamente pequenas quantias de nossas economias conjuntas, nada grande o suficiente para disparar alertas, mas o suficiente para me dar independência financeira. Também marquei uma consulta com Eleanor Hartwell, a advogada de divórcio mais implacável da cidade. Eleanor tinha a reputação de destruir maridos infiéis tão completamente que a maioria fazia acordos fora do tribunal em vez de enfrentá-lo em batalha. O escritório dela era tudo o que eu esperava. Móveis minimalistas de vidro e aço que custam mais do que os carros da maioria das pessoas e paredes forradas com diplomas e prêmios de direito. A própria Eleanor era intimidadora. Cabelo grisalho de uns 50 e poucos anos preso em um coque severo, vestindo um terno que provavelmente custou mais que meu vestido de noiva. Senhora Montgomery, ela disse, gesticulando para que eu me sentasse. Entendo que você tenha uma situação. Entreguei ela cópias do relatório de Vincent, observando sua expressão permanecer neutra enquanto ela absorvia as evidências devastadoras das traições de Luca. Isso é abrangente, ela disse finalmente. Seu investigador é muito minucioso. Com evidências como essas, certamente poderíamos garantir um acordo favorável. Não quero um acordo, eu disse calmamente. Quero que ele seja destruído. Eleanor levantou uma sobrancelha. Destruída é uma palavra forte, senhora Montgomery. Tem certeza de que é esse o caminho que deseja seguir? Ele roubou de seus clientes para financiar seu negócio, respondi, com a voz firme apesar da fúria que pulsava em meu peito. Ele traiu não só a mim, mas a todos que confiaram nele. Sim, eu quero que ele seja destruído. Muito bem, Eleanor recostou-se na cadeira. Mas entenda que, uma vez que trilhamos esse caminho, não há como voltar atrás. Seu marido perderá tudo, sua carreira, sua reputação, sua liberdade. Você está preparado para os danos colaterais que inevitavelmente ocorrerão? Pensei em todas as noites em que esperei que ele voltasse para casa. Todas as mentiras que ele me contou com tanta crueldade casual. Todas as vezes que senti que estava ficando louco por suspeitar do que agora eu sabia ser verdade. Estou preparado, eu disse. Então vamos discutir estratégia. Outubro e novembro passaram em uma estranha espécie de animação suspensa. Para o mundo exterior, eu continuava sendo a esposa perfeita.
Participei de festas da empresa com Luca, sorri brilhantemente enquanto ele recebia elogios por casos vencidos com dinheiro roubado. Planejei nosso jantar de Natal com atenção obsessiva aos detalhes, consultando fornecedores e floristas como se fosse o evento social do ano. Lucas pareceu quase aliviado pelo meu comportamento. Se ele notou alguma mudança em mim, ele atribuiu isso à minha nova dedicação em tornar nossa vida perfeita. Ele se tornou mais carinhoso, mais atencioso, como se meus esforços crescentes tivessem reacendido seu interesse. Como ele estava errado. Cada beijo que ele me deu tinha gosto de traição. Cada elogio parecia uma zombaria. Mas desempenhei meu papel com perfeição, mesmo documentando metodicamente cada movimento seu, cada mentira sua, cada roubo seu. A parte mais difícil foi vê-lo com Sofia nos eventos da empresa. Ela chegava deslumbrante, aceitando os parabéns pela sua recente promoção, a promoção que meu marido havia conseguido para ela com dinheiro desviado. Eles mantinham uma distância cuidadosa em público, mas eu conseguia perceber os sinais sutis entre eles, um roçar de dedos ao passar documentos, olhares significativos em salas lotadas, a maneira como o rosto dela se iluminava quando ele entrava em uma conversa. Foi no evento anual de ação de graças da empresa que ouvi a conversa que selou o destino deles. Eu estava me afastando de uma discussão tediosa sobre a arrecadação de fundos para caridade para refrescar meu vinho quando ouvi vozes familiares vindas da alcova adjacente. Luca e Maverick escondidos por um elaborado arranjo de flores. Ela não suspeita de nada. Maverick perguntou em voz baixa. Nada? Luca respondeu confiantemente. Aileen tem sido a esposa perfeita ultimamente. Quase como nos velhos tempos. Acho que ela finalmente está aceitando que isso é quem eu sou. Focado na minha carreira, trabalhando muitas horas. Ela parou de fazer perguntas. E Sofia ficando impaciente. Ela quer que eu peça o divórcio, mas ainda não estou pronto. Aileen é muito útil. Suas conexões, suas habilidades sociais, a maneira como ela administra a minha vida. Vou terminar isso eventualmente, mas no meu tempo. Segurei minha taça de vinho com tanta força que fiquei surpreso por ela não ter quebrado. E o Natal? Perguntou Maverick. Sofia espera que você passe esse tempo com a família dela. Vou dar um jeito, disse Luca, desdenhosamente. Talvez seja a hora de começar a preparar Eileen para o inevitável. O jantar de Natal pode ser a oportunidade perfeita para entregá-la a alguns jornais. A humilhação pública pode realmente funcionar a meu favor. Ela ficará chocada demais para reagir efetivamente. Maverick riu. Um som como de vidro quebrando. Brutal, mas eficaz. Ela vai desmoronar e depois implorar para você ficar. Ela não conseguirá viver sem você. As mulheres são tão imprevisíveis quando seus mundinhos perfeitos desmoronam. Exatamente. E quando ela assinar, Sofia estará lá no ano novo. Um novo começo com uma mulher que realmente entende minhas ambições. Eu escapei antes que eles me notassem. Meu coração batia forte, não de mágoa, mas de satisfação selvagem. Eles acabaram de me entregar a última peça do meu quebra-cabeça. O jantar de Natal seria realmente perfeito. Dezembro passou voando em um borrão de orquestração cuidadosa. Dediquei-me aos preparativos de Natal com um entusiasmo que encantou Luca e sua família. A casa foi transformada em um paraíso de inverno, com guirlandas em cada corrimão, uma árvore de Natal de 3,5 metros na sala de estar e luzes suficientes para serem vistas do espaço. Encomendei o melhor peru do açougueiro mais exclusivo da cidade, importei vinho do vinhedo favorito de Luca e encomendei cartões de lugar personalizados de uma papelaria de alta qualidade. Cada detalhe foi perfeito. Cada elemento projetado para criar o palco ideal para a performance da minha vida. Enquanto isso, Eleanor estava ocupada. A papelada foi arquivada e estava pronta. Os investigadores estavam de prontidão e os principais envolvidos foram contatados discretamente. A Associação Estadual da Ordem dos Advogados foi alertada sobre possível má conduta que requer investigação. A Divisão de Crimes de Colarinho Branco do FBI recebeu uma denúncia anônima sobre possível peculato em um prestigiado escritório de advocacia. Todos os dominós estavam alinhados, esperando o dia de Natal para serem lançados. Mas minha obra-prima, meu presente de Natal para Luca, exigiu uma preparação especial.
Passei horas na Kingos imprimindo e encadernando documentos, extratos bancários mostrando os fundos desviados, fotos de Luca e Sofia em posições comprometedoras, recibos de hotel e confirmações de compra de joias, registros telefônicos mostrando centenas de ligações e mensagens de texto entre eles. Cada pedaço de evidência que Vincent reuniu, organizado cronologicamente para contar a história completa da traição do meu marido. Mas a capa foi meu toque pessoal, uma foto que tirei de Luca e Sofia no evento de ação de graças, olhando um para o outro com um desejo tão óbvio que qualquer um podia ver que eles eram amantes. Na parte inferior, imprimi uma mensagem simples. Feliz Natal, querida. Espero que você goste do seu presente tanto quanto eu gostei de prepará-lo. Mandei encadernar profissionalmente todo o pacote em couro preto elegante com relevo dourado, como um livro comemorativo. Parecia caro, importante, o tipo de presente que sugeria reflexão cuidadosa e significado profundo, o que não era exatamente o que eles esperavam. A manhã de Natal amanheceu clara e fria, o tipo de dia de inverno perfeito que deveria estar em cartões de felicitações. Acordei cedo, como fazia em todos os natais há 12 anos, e comecei a elaborada dança de preparar nosso banquete. Luca foi extraordinariamente carinhoso, me trazendo café na cama e comentando como eu estava linda, mesmo de pijama. Se eu não soubesse melhor, poderia ter pensado que ele estava se sentindo culpado pelo que planejava fazer mais tarde. Você se superou este ano, querida, ele disse, observando a sala de jantar que eu havia passado horas aperfeiçoando. As taças de cristal refletiam a luz da manhã. Porcelana fina brilhava contra a toalha de mesa cor de vinho, e arranjos centrais de rosas de inverno enchiam o ar com uma fragrância sutil. Sou melhor para sua família, respondi, ajustando um guardanapo que já estava perfeitamente colocado. Nossa família, ele corrigiu, me puxando para seus braços. Você sabe o quanto significa para todos nós, não é? A ironia era tão amarga que eu podia senti-la. Claro que sim. A família Lucas começou a chegar por volta do meio-dia. Caterina entrou, exibindo sua desaprovação habitual como se fosse um perfume caro, e imediatamente criticou a temperatura da casa. Isaac seguiu com sua esposa e seu filho adolescente Tyler. Todos eles carregando presentes embrulhados e sorrisos falsos. Maverick foi o último a chegar, e eu vi trocar um olhar significativo com Luca. Hoje era o dia em que eles realmente colocariam seu plano em prática. Perfeito. Enquanto eu dava os últimos retoques no jantar, eu podia ouvi-los na sala de estar, suas vozes carregando aquela alegria artificial que caracterizava famílias que só se toleravam por obrigação. Caterina estava criticando as decorações de Natal. Um pouco ostentoso, não acha? Enquanto Isaac conversava sem graça com Maverick, Tyler, Deus o abençoe, era o único honesto do grupo, abertamente entediado e contando os minutos para poder voltar a se divertir com seus videogames. Exatamente às 2 horas, anunciei que o jantar estava pronto. A sala de jantar ficou em silêncio enquanto todos admiravam a comida que eu havia preparado. O peru estava dourado e perfeitamente cortado, cercado por todos os acompanhamentos tradicionais. Purê de batatas com creme de leite, caçarola de feijão verde, molho de cranberry, tanto gelatinoso quanto fresco. Recheio que estava na família de Luca há 3 gerações. Aileen. Isso parece absolutamente magnífico, disse Catherine. E pela primeira vez, ela pareceu genuinamente impressionada. Você realmente se superou. Obrigado, respondi, sentando-me ao pé da mesa enquanto Luca presidia da cabeceira. Eu queria que este Natal fosse ainda mais especial. Enquanto enchíamos nossos pratos e começávamos a comer, a conversa fluiu com uma facilidade surpreendente. Talvez tenha sido o vinho. Ou talvez todos sentissem que este seria nosso último Natal juntos, mas as tensões familiares habituais pareciam amenizadas. Isaac realmente elogiou minha culinária. Tyler desligou o telefone sem que lhe pedisse. Até Catherine parecia quase agradável. Eu interpretei a anfitriã perfeita, mantendo as taças de vinho cheias e a conversa fluindo, enquanto observava Luca ficar cada vez mais nervoso. Sua mão continuava indo em direção ao bolso do paletó, onde eu sabia que os papéis do divórcio o aguardavam. Maverick continuou lançando-lhe olhares encorajadores, como se o incentivasse a seguir em frente. Na metade do prato principal, pedi licença para conferir a sobremesa. Na cozinha, respirei fundo, estudando os ingredientes, e toquei na elegante caixa preta que havia escondido atrás das tigelas de mistura. Muito em breve.
Agora, quando voltei para a sala de jantar, a atmosfera havia mudado. Luca estava sentado mais ereto, com o maxilar tenso e determinado. Maverick estava ligeiramente inclinado para a frente, como um espectador em uma luta de gladiadores. Catherine observava com olhos atentos, sentindo claramente que algo estava prestes a acontecer. Aileen, disse Luca, sua voz carregando a cadência de advogado que ele usava no tribunal. Antes da sobremesa, tenho algo para você. Que atencioso, murmurei, recostando-me na cadeira. O envelope pardo parecia tão comum em contraste com a elegante mesa posta, mas eu podia sentir o peso da atenção de todos enquanto Lucas o deslizava sobre o mogno polido. Vá em frente, ele insistiu, com aquele sorriso cruel e familiar começando a aparecer nos cantos de sua boca. Abra. Eu podia ouvir meu coração batendo em meus ouvidos enquanto rompia o selo e retirava os papéis do divórcio. O quarto estava em silêncio absoluto, exceto pelo suave crepitar do fogo e pela respiração chocada de Tyler quando ele percebeu o que estava testemunhando. Li a primeira página devagar e metodicamente, como se estivesse revisando um contrato para um evento de caridade. O silêncio se estendeu até se tornar quase insuportável. Por fim, olhei para meu marido, com quem fui casada por 12 anos. Você quer que eu assine isso? É para o seu melhor, Eileen, ele disse, com a voz mais suave agora, quase gentil. Nós nos distanciamos. Queremos coisas diferentes. Assim, podemos seguir em frente com dignidade. Dignidade. A palavra era tão absurda que quase ri. Peguei a caneta que ele atenciosamente me deu e pude ver Maverick praticamente vibrando de expectativa. Esse era o momento que eles planejaram tão cuidadosamente, o momento em que eu desmoronaria, imploraria por outra chance, faria uma cena que justificaria tudo o que Luca tinha feito. Em vez disso, assinei meu nome com um floreio em cada página que o exigia. Minha caligrafia é ousada e confiante. Pronto, eu disse, devolvendo os papéis para ele. Feito. A confusão que se instalou na mesa era quase cômica. Não era assim que deveria ser. Eu deveria chorar, implorar, para tornar a vitória deles completa. Bem, continuei, levantando-me da cadeira com perfeita compostura. Já que estamos trocando presentes, tenho algo para você também, querida. Peguei a caixa de couro preta na cozinha e a coloquei diante de Luca com cerimônia. Feliz Natal, querida. Espero que você goste. Suas mãos tremiam levemente enquanto ele desamarrava a fita dourada. A caixa era pesada, substancial, o tipo de embalagem reservada para presentes realmente significativos. Quando ele levantou a tampa e viu a coleção encadernada de evidências documentando seus crimes e traições, a cor sumiu de seu rosto tão rapidamente que pensei que ele fosse desmaiar. Catherine se inclinou para a frente para olhar, então ofegou e levou a mão à garganta. Maverick se levantou tão rápido que sua cadeira caiu para trás. Até Tyler ficou pálido, embora não conseguisse entender o que estava vendo. Mas Isaac começou a rir. Um som áspero e amargo que cortou o silêncio atordoado como uma lâmina. Ah, isso é demais, disse ele, olhando para o irmão com algo entre admiração e desgosto. Isso é absolutamente perfeito. O que é isso? Catherine perguntou, pegando o livro com dedos trêmulos. Sorri serenamente quando ela abriu o livro e começou a ler. Seu rosto passou por uma fascinante variedade de expressões. Confusão, compreensão, horror e, finalmente, desgosto. 8 meses, eu disse em tom de conversa, como se estivesse falando sobre o clima. É há quanto tempo seu filho tem um caso com sua colega Sofia Rivera? 8 meses de mentiras, enganos e dinheiro roubado para financiar seu relacionamento. Dinheiro roubado, ecoou Isaac, ainda sorrindo com prazer malicioso. Ah, sim, continuei, minha voz nunca perdendo o tom agradável de anfitriã. Luca vem desviando fundos das contas fiduciárias dos clientes de sua empresa. Quase $200 mil, tudo cuidadosamente documentado com registros bancários, históricos de transações e irregularidades contábeis. Luca tentou falar, mas apenas um som estrangulado saiu. As fotos são particularmente contundentes, acrescentei, prestativamente. A página 15 os mostra no Granville Hotel. A página 23 captura um momento adorável no Café Luna, onde ele está dando a ela joias compradas com dinheiro roubado. E a página 31, bem,
Isso é do evento de ação de graças, onde eles pensaram que ninguém estava assistindo. Catherine folheava as páginas com horror crescente, sua maquiagem cuidadosamente aplicada começando a borrar enquanto lágrimas de raiva e humilhação escorriam por suas bochechas. Você o destruiu? Ela sussurrou. Não, respondi calmamente. Ele se destruiu. Acabei de documentar. Maverick finalmente encontrou sua voz. Você não pode provar nada disso. É tudo circunstancial. Na verdade, tudo é admissível, interrompi. Tive excelente aconselhamento jurídico sobre esse ponto. Registros bancários, recibos de hotéis, provas fotográficas, registros telefônicos, recibos de hotéis, provas fotográficas, registros telefônicos, declarações de testemunhas, tudo obtido legalmente e devidamente autenticado. A sala explodiu em caos. Catherine estava soluçando em seu guardanapo. Maverick estava recuando em direção à porta como um animal encurralado. Tyler estava olhando para seu tio com uma nova compreensão do que significava peculato. Isaac estava rindo tanto que estava chorando. Mas Luca apenas ficou sentado ali, olhando para as evidências de sua queda, seu rosto uma máscara de choque e terror crescente. Claro, continuei gentilmente, esta é apenas sua cópia. O FBI recebeu o aparelho esta manhã. A Associação Estadual da Ordem dos Advogados recebeu a sua ontem. E Sofia, bem, ela receberá o dela amanhã de manhã, junto com seus papéis de demissão. O FBI, a voz de Lucas saiu como um coachar. Divisão de crimes de colarinho branco. Eu confirmei. Eles estão muito interessados em seus métodos criativos de contabilidade. Aparentemente, desviar fundos de clientes é um crime federal. Quem é você? Os minutos seguintes foram uma aula magistral sobre como observar os mundos cuidadosamente construídos pelas pessoas desmoronarem em tempo real. Catherine alternava entre raiva e histeria. Como você pôde fazer isso com a nossa família? Ela gritou para mim. Nós confiamos em você. Nós recebemos você em nossa casa. Você me tolerou. Eu corrigi. Há uma diferença. E quanto à confiança, aprendi seu valor com seu filho. Maverick estava mandando mensagens freneticamente, provavelmente tentando avisar Sofia ou descobrir como se distanciar dos destroços. Seu rosto ficou cinza quando ele percebeu que seu papel como cúmplice e facilitador também estava documentado em meu presente. Isaac parou de rir e agora estava estudando seu irmão com algo próximo à pena. Este é o Luca? 200 mil. O que diabos você estava pensando? Mas foi Tyler quem fez a pergunta mais profunda. Tio Luca, o senhor vai para a prisão? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Isso depende, eu disse gentilmente, de quão cooperativo ele for com os investigadores federais. Luca finalmente pareceu se recuperar do choque. Seus instintos de advogado entraram em ação, e eu pude vê-lo catalogando mentalmente estratégias de controle de danos. Isso é vingativo, ele disse, sua voz ganhando força. Ace rejeitou a fantasia de vingança da esposa. Nenhum promotor o fará. Aliás, interrompi. Já falei com a procuradora assistente dos Estados Unidos, Rebecca Walsh. Ela está muito interessada no seu caso. Aparentemente, o peculato em escritórios de advocacia está se tornando uma epidemia, e eles querem dar o exemplo. O nome o atingiu como um golpe físico. Rebecca Walsh era conhecida por sua perseguição implacável a criminosos de colarinho branco. Ela tinha uma taxa de condenação lendária e uma reputação de cumprir penas máximas. Você, o vingativo Maverick, rosnou, sua compostura finalmente quebrando. Você tem ideia do que fez? Você destruiu várias vidas por causa de um simples caso. Virei-me para olhá-lo com calmo interesse. Você está se referindo ao mesmo caso que ajudou a facilitar? Aquele em que você forneceu álibis e histórias de fachada, porque a página 47 tem uma documentação interessante do seu envolvimento. Maverick ficou branco. Como advogado, ele sabia exatamente o que as acusações acessórias poderiam significar para sua carreira. Mãe, temos que ir, disse Isaac calmamente, ajudando Catherine a se levantar. Ela ainda segurava o livro de evidências condenatórias como se ele pudesse pegar fogo. Sim, concordei agradavelmente. Acho que seria melhor. Receio que a sobremesa esteja enlatada.
Tenho alguns telefonemas para fazer. Enquanto eles saíam em silêncio e atordoamento, Luca permaneceu sentado, olhando para as ruínas de seu jantar de Natal. O peru estava esfriando, o vinho estava ficando sem graça e toda a sua vida estava implodindo ao seu redor. Por quê? Ele perguntou finalmente. Por que destruir tudo o que construímos juntos? Olhei para ele. Realmente olhou para ele talvez pela última vez como sua esposa. Nós não construímos nada juntos, Luca. Eu construí uma vida e você a tomou como certa enquanto construiu uma fantasia com dinheiro roubado e outra mulher. A única coisa que estou destruindo é a mentira. A semana entre o Natal e o Ano Novo foi uma confusão de procedimentos legais, a tensão da mídia e o desmantelamento sistemático da vida de Luca. O FBI executou um mandado de busca em nossa casa no dia seguinte ao Natal. Observei do escritório do meu advogado enquanto os agentes carregavam caixas de documentos, discos rígidos de computador e registros financeiros. Nossos vizinhos se reuniram em seus gramados perfeitamente cuidados para testemunhar o espetáculo, suas conversas sussurradas e dedos apontados, marcando o fim de qualquer posição social que eu pudesse ter em nossa comunidade exclusiva. Descobri que não me importava. A mídia divulgou a história em 48 horas. Advogado renomado é acusado de peculato, gritavam as manchetes. O noticiário local publicou imagens de Lucas sendo levado algemado, com seu terno caro amassado e seu cabelo normalmente perfeito desgrenhado. A imagem estava em todo lugar. Site de jornais, mídias sociais. Sofia Rivera foi demitida da Blackwell Associates e presa no mesmo dia. A empresa, desesperada para se distanciar do escândalo, emitiu uma declaração expressando seu choque em cooperar com investigadores federais. Eles congelaram todas as contas de Luca e iniciaram sua própria auditoria interna para determinar a extensão total dos danos. Maverick contratou seu próprio advogado e começou a negociar um acordo judicial em troca de seu testemunho contra Luca. A amizade deles, construída ao longo de anos de ambições compartilhadas e compromissos morais, se desintegrou em questão de dias. Eu assisti a tudo acontecer da segurança do escritório de Eleanor, onde planejamos meticulosamente minha estratégia de divórcio. Com Luca enfrentando acusações federais, nossas negociações de acordo assumiram um caráter totalmente diferente. Ele está desesperado, Eleanor me informou durante uma de nossas sessões de estratégia. O advogado dele está pressionando por um acordo rápido para minimizar possíveis danos ao seu testemunho no caso criminal. O que eles estão oferecendo? Tudo, ela disse com satisfação. A casa, os carros, as contas de investimento que não estão congeladas. Ele quer lhe dar tudo em troca do seu silêncio. Pensei nisso por um momento. E se eu recusar, então você testemunhará no julgamento criminal dele sobre os presentes luxuosos que ele comprou para sua amante com o dinheiro roubado, as viagens que eles fizeram, o estilo de vida que eles mantiveram. Seu depoimento pode acrescentar anos à sentença dele. O poder era inebriante. Durante 12 anos, fui a esposa complacente, adaptando minha vida às ambições e desejos de Luca. Agora, pela primeira vez, eu tinha todas as cartas na mão. Eu quero a casa, eu disse finalmente. E quero que ele admita publicamente o caso no processo de divórcio. Que fique registrado exatamente o motivo pelo qual nosso casamento terminou. Eleanor sorriu. Feito. 3 meses depois, eu estava sentada no Tribunal Federal assistindo meu ex-marido enfrentar a justiça. A mulher na cadeira do réu tinha pouca semelhança com o advogado confiante que me entregou os papéis do divórcio no dia de Natal. Luca havia perdido peso. Seus ternos caíam frouxamente em seu corpo, e havia uma qualidade assombrada em seus olhos que falava de noites sem dormir e sonhos despedaçados. Sofia sentou-se à mesa do promotor, tendo aceitado um acordo judicial em troca de seu depoimento. Ela parecia mais velha, mais frágil. A confiança vibrante que antes atraía meu marido foi substituída pela expressão vazia de alguém cujo futuro havia sido reduzido a escombros. As evidências que reuni formaram a espinha dorsal do caso da promotoria. Minhas fotografias foram projetadas em telas grandes para o júri ver. Os recibos do hotel foram inseridos como provas. Registros bancários rastrearam o fluxo de dinheiro roubado com precisão matemática. Quando subi ao banco dos réus para testemunhar, senti-me estranhamente calmo. O tribunal estava lotado de repórteres, ex-colegas e curiosos atraídos pelos detalhes escandalosos do caso.
Eu podia ver Catherine na galeria, seu rosto uma máscara de raiva e humilhação mal controladas. A senhora Montgomery, promotora, começou. Você pode contar ao tribunal sobre seu casamento com o réu? Fomos casados por 12 anos, respondi, com a voz firme e clara. Eu acreditava ser casada com um advogado honesto e trabalhador. Descobri que, na verdade, era casada com um ladrão e mentiroso. Nas 2 horas seguintes, destruí metodicamente qualquer vestígio restante da reputação de Luca. Testemunhei sobre as mentiras, as irregularidades financeiras que notei, as mudanças graduais em seu comportamento à medida que sua vida dupla se tornava mais complexa. Quando o advogado de Luca me interrogou, ele tentou me retratar como uma ex-esposa vingativa em busca de vingança. Não é verdade, senhora Montgomery, que a senhora orquestrou toda essa investigação por despeito em relação ao caso do seu marido? Olhei diretamente para Lucas. Eu respondi, orquestrei essa investigação porque descobri que meu marido era um criminoso. O caso foi apenas um dos muitos crimes que ele cometeu contra pessoas que confiavam nele. O júri deliberou por menos de 4 horas. Quando eles retornaram com veredictos de culpado em todas as acusações, senti algo que não sentia há anos. Satisfação completa. Luca foi condenado a 7 anos de prisão federal. Sua licença para exercer advocacia foi revogada. Seus bens foram apreendidos para pagar indenização aos clientes que ele havia roubado. Sofia recebeu 18 meses de serviço comunitário. Maverick perdeu sua licença para exercer advocacia, mas evitou a prisão em troca de sua cooperação. Enquanto o oficial de justiça levava Lucero embora, ele se virou para me olhar uma última vez. Em seus olhos, vi a compreensão completa do que sua traição lhe custou. Não apenas sua liberdade, mas sua identidade, seu futuro, tudo o que ele valorizava em si mesmo. Não senti nada além de fria satisfação. 6 meses depois do julgamento, eu estava na cozinha do que agora era exclusivamente minha casa, preparando o café da manhã para uma pessoa. O sol da manhã entrava pelas janelas que eu havia limpado profissionalmente, deixando tudo com uma luz nítida e clara. A casa parecia diferente agora, mais leve, de alguma forma, como se a presença de Luca fosse um peso que eu não sabia que estava carregando. Eu havia redecorado bastante, apagando qualquer vestígio da nossa vida em comum e criando algo que era inteiramente meu. Meu telefone tocou, interrompendo minha rotina pacífica. O nome de Vincent Cain apareceu na tela. A senhora Montgomery, com sua voz familiar, me cumprimentou. Espero que você esteja bem. Muito bem, obrigado. O que posso fazer por você, Vincent? Queria te informar que recebi uma ligação de uma cliente em potencial ontem, uma mulher que suspeita que o marido esteja sendo infiel e tenha problemas financeiros. Ela perguntou especificamente pelo investigador que cuidou do caso Luca Montgomery. Sorri, entendendo a implicação. As notícias viajam rápido. De fato, sim. Você estaria disposto a fornecer uma referência? Às vezes, ouvir alguém que já passou pelo processo ajuda as pessoas a encontrar coragem para buscar a verdade. Pensei nisso. Nos meses seguintes à condenação de Luca, recebi inúmeras ligações de mulheres em situações semelhantes. Alguns queriam conselhos, outros simplesmente queriam conversar com alguém que havia lutado com sucesso contra um cônjuge infiel. Dê meu número a ela, eu disse. Eu ficaria feliz em falar com ela. Obrigado. E senhora Montgomery, espero que saiba que o que você realizou foi notável. Muitas pessoas na sua situação escolhem ignorar ou se contentar com menos do que merecem. Depois de desligar, andei pela minha casa agora, pensando nas palavras de Vincent. Durante 12 anos, escolhi olhar para o outro lado e dar desculpas, aceitando menos do que eu merecia. A mulher que assinou os papéis do divórcio no dia de Natal era fraca, ingênua e confiante demais. Aquela mulher tinha ido embora. Em seu lugar estava alguém mais forte, alguém que entendia que a justiça às vezes exigia que as coisas fossem feitas com as próprias mãos. Alguém que sabia que a vingança mais devastadora era simplesmente revelar a verdade e deixar as consequências seguirem seu curso natural. 1 ano após a sentença de Luca, recebi uma visita inesperada. Eu estava cuidando do meu jardim. Um novo hobby que descobri me trouxe paz quando Catherine Montgomery apareceu na minha porta. Ela parecia mais velha, diminuída de alguma forma, como se o escândalo tivesse envelhecido além da sua idade.
Sua aparência normalmente perfeita mostrava sinais de cansaço, raízes grisalhas aparecendo através do cabelo tingido, linhas ao redor dos olhos que a maquiagem não conseguia esconder. Eu me inclino, ela disse calmamente, sua voz sem o tom imperioso de sempre. Posso entrar? Mais curiosidade do que gentileza me fez concordar e levá-la até o pátio onde eu estava tomando meu café da manhã. Você parece bem, ela observou, acomodando-se em uma das cadeiras de ferro podre que eu havia comprado para substituir os móveis que Luca havia escolhido. Estou bem, respondi simplesmente. Ficamos sentados em silêncio por vários minutos. Duas mulheres que compartilhavam férias em família e obrigações sociais, mas nunca se conheceram de verdade. Vim me desculpar, disse Catherine finalmente. As palavras me surpreenderam. Em 12 anos de casamento, nunca ouvi Catherine Montgomery se desculpar por nada. Por que especificamente? Por não enxergar o tipo de homem que meu filho havia se tornado. Por não tratá-lo com o respeito que você merecia. Pois ela fez uma pausa, lutando com palavras que claramente não vinham facilmente, por criar um homem que poderia trair alguém tão completamente quanto ele traiu você. Estudei seu rosto, procurando por sinais de manipulação ou intenções ocultas. Em vez disso, vi algo que nunca esperava de Catherine. Remorso genuíno. Ele me escreve da prisão, ela continuou. Pergunta sobre você constantemente. Quer saber se você está feliz e seguiu em frente. Se você mencionar ele, o que você dirá a ele? A verdade. Que você parece mais feliz do que eu jamais vi durante seu casamento. Que você criou uma vida que é inteiramente sua. Que você raramente fala o nome dele. Ela enfiou a mão na bolsa e tirou um envelope. Ele me pediu para te dar isso. Olhei fixamente para a carta, mas não fiz nenhum movimento para pegá-la. O que diz? Não sei. Eu disse a ele que não lera sua correspondência particular. Mas eu me inclino. A voz de Catherine falhou um pouco. Ele não é o mesmo homem que lhe entregou aqueles papéis. A prisão o mudou e o tornou humilde. Acho que ele finalmente entende o que perdeu. É tarde demais para entender, eu disse calmamente. Eu sei, mas talvez não seja tarde demais para o perdão. Finalmente peguei a carta, notando a letra familiar de Luca no envelope. Meu nome foi escrito com a mesma caligrafia cuidadosa que ele costumava usar para assinar documentos legais importantes. Ele poderá pedir liberdade condicional em 3 anos. Disse Catherine. Ele está perguntando se há alguma chance. Não, interrompi com minha voz firme, mas não indelicada. Não há chance de reconciliação, Catherine. Aquele homem destruiu algo que nunca poderá ser reconstruído. Ela sentiu, com lágrimas nos olhos. Eu sei. Acho que tive que perguntar. Depois que Catherine foi embora, fiquei sentado sozinho com a carta de Luca por um longo tempo antes de finalmente abri-la. Aileen, sei que não tenho o direito de escrever para você. Não tenho o direito de esperar que você leia isso. Não tenho o direito de pedir nada. Mas preciso que você saiba que agora entendo o que destruí. Todos os dias aqui penso no jantar de Natal. Não sobre os papéis do divórcio ou as provas que você apresentou, mas sobre o momento em que percebi que havia perdido a única pessoa que realmente me amava. Você não documentou apenas meus crimes, Aileen. Você me mostrou exatamente quem eu havia me tornado. Não espero perdão. Não espero uma resposta. Só preciso que você saiba que qualquer felicidade que tenha encontrado, você a merece. Você merecia muito mais do que eu lhe dei. Desculpe, não chega nem perto de descrever a magnitude da minha traição, mas é tudo o que me resta a oferecer, Luca. Li a carta 2 vezes, depois fui até a lareira e a joguei nas chamas. Observando o papel enrolar e escurecer, senti que o capítulo final da nossa história estava chegando ao fim. 2 anos depois, eu estava na cozinha preparando o jantar para novos amigos que fiz por meio do meu trabalho voluntário em uma organização de apoio a vítimas de violência doméstica. Mulheres que, como eu, descobriram que às vezes as pessoas em quem mais confiamos são capazes das mais profundas traições. Meu telefone vibrou com uma mensagem de texto de Eleanor. Luca Montgomery teve sua liberdade condicional negada. Cumprirá pena integral. Achei que você gostaria de saber. Sorri e apaguei a mensagem. A justiça, ao que parecia,
ainda estava sendo feita. A mulher que assinou os papéis do divórcio no dia de Natal, 3 anos atrás, deve ter ficado satisfeita com essa notícia. Mas a mulher que eu havia me tornado sentia algo diferente. Indiferença. Luca Montgomery e suas consequências se tornaram irrelevantes para minha vida. Eu construí algo novo a partir das cinzas do meu casamento destruído. Uma vida baseada na verdade e não na mentira, na força e não na submissão, no respeito próprio e não na acomodação desesperada. Aprendi que a melhor vingança não é a destruição. Era viver bem. A campainha tocou e fui cumprimentar meus convidados com genuíno carinho. Atrás de mim, a mesa da cozinha estava posta para 6 pessoas, cercada por cadeiras onde estavam pessoas que valorizavam a honestidade e que haviam conquistado seu lugar na minha vida por meio do caráter e não da obrigação. Quando abri a porta para receber meus amigos, vi meu reflexo no espelho do corredor. A mulher que me olhava tinha pouca semelhança com a esposa corporativa perfeita que um dia morou nesta casa. O sorriso desta mulher era real. Seus olhos eram claros e sua coluna estava ereta, com uma forte confiança. Ela era tudo o que a velha Elaine nunca teve permissão de se tornar. Ela estava livre. E no mundo onde a justiça muitas vezes não é cumprida e a traição muitas vezes não é punida, às vezes a liberdade é a mais doce vingança de